Olá, turminha do quarto ano, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos revisar os nossos conteúdos, vamos fazer as correções que estiver faltando, né, do FA e também do livro. Nós vamos relembrar, né, reforçar para que vocês consigam fazer uma melhor prova, tá? Os nossos conteúdos, quer dizer, o nosso conteúdo, né, do capítulo 1, que é a matéria se transforma, certo? Do nosso livro de ciências, nosso L1, né, do capítulo 1, certo? Então, aqui nós vamos dar início às nossas revisões, tá bom? Então, vamos lá? Vamos juntos? Olha só. Gente, essa página eu coloquei uma atividade, certo? Essa atividade, ela é falando sobre, mostrando e explicando sobre os estados físicos, né, da água, certo? Então, os estados físicos da água, como vocês sabem, são três, né? O estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Nós temos aí a primeira gravura, ela representa a letra B, que é o estado sólido, que é o cubo de gelo, certo? Embaixo, onde tem essa nuvem, né, é a C, que é onde mostra o estado gasoso, que é onde tem o vapor de água, certo? E na letra A, nós temos mais embaixo, que é onde mostra o estado líquido, certo? O estado líquido. Então, esses são os estados físicos da água. Vamos lá. Bom, outra atividade. Essa atividade nós temos também do nosso livro. Está na página 143. Né? É uma atividade que você, na primeira, você vai completar as frases com a palavra que está faltando. E as outras você vai marcar o X e a última você vai escrever, né, relatar o que ocorre, certo? Então vamos lá. A primeira nós temos aí para completar as frases. Então, o gelo é o estado sólido. Aí você coloca a palavra sólido da água e forma-se quando a temperatura diminui. Letra B. A água se transforma em vapor quando a temperatura aumenta, né? Quando a temperatura aumenta, né, como eu já tinha explicado anteriormente, né, o vapor de água, ela vai aumentando, a temperatura vai aumentando e isso ele vai, o quê? Né, fazendo o estado gasoso, né, formando o estado gasoso. Letra C. O vapor de água é o estado, aí você volta, gasoso da água. Letra D. Quando a água congela, o processo é chamado de solidificação. Segunda questão. Na segunda questão, vocês estão vendo aí, né, uma imagem. Essa imagem, ela representa o quê? Uma chaleira no fogo, tem a nuvem e essa fumacinha, né? Então, ela está representando o quê? Qual é o estado, né? É o estado gasoso, né? Que é o vapor d'água. E na letra B, ele pergunta, né, essa mudança, ela está em que estado físico, né? Se refere a que estado? Vapor, vaporização, certo? Muito bem. Agora nós vamos para a terceira questão. Na terceira questão, pergunta o seguinte: observe a imagem ao lado que mostra um trecho de um rio. Quais estados físicos da água podemos identificar? Bom, podemos identificar dois estados, não é isso, pessoal? Pronto. Por quê? Primeiro nós temos o estado, né, que é na forma líquida, que é justamente o rio, tá? E nós temos a forma gasosa, que é o vapor de água, né, do qual está subindo aí, né? Então, a água, né, que é o rio,
ela está no estado líquido. E na forma gasosa, o vapor de água que está subindo, na água que está subindo, ela está no estado gasoso. Então, o vapor de água subindo da água líquida, certo? Agora, gente, nós vamos falar das propriedades físicas, né? As propriedades físicas observáveis da matéria. Então, aí nós temos, né, para iniciar, nós temos aí, né, um trecho e tem a separação de o que é massa e o que é volume. Então, massa é aquilo que pode ser medido com auxílio de uma balança. E o que é volume? É a relação do estado ocupado por uma quantidade de massa. Então, nós temos aí a transformação na matéria. O que é a transformação na matéria? Ele pode ser reversíveis, né, ou pode ser irreversível. Reversível é aquela matéria que ela pode voltar a ser o que era antes. Irreversível é que não pode voltar ao que era antes, certo? Então, aqui nós vamos ver algumas imagens, alguns exemplos, para que vocês entendam mais, certo? Então, a gente vai passar aqui. Olha só, nós temos aí o ouro, né? O ouro, ele foi para derreter, né? Ele está sendo derretido e foi formada algumas barras de ouro. Então, se o ouro, essa barra de ouro, derreter de novo, ele pode virar a ser outro, né? Outra forma, mas é ouro. Então, ele é o quê? Reversível. Ele pode voltar a ser o que era antes, tá? Um exemplo, tá bom? Do que é reversível. Então, aqui nós temos esse exemplo, né? Então, nós temos o reversível, que é o exemplo do ouro. Essa transformação são reversíveis, pois os materiais voltam ao estado em que estava antes, né, das alterações que eles sofreram. A gente acabou de explicar, tá? E agora nós temos irreversível, a matéria que não pode ser o que era antes. Por exemplo, nós temos aí, né, o ferro. O ferro, ele está bem enferrujado, bem danificado. Então, ele não pode voltar a ser o que era antes, tá? Então, ele é irreversível, certo? Aqui também nós temos outros exemplos, tá? Um exemplo da madeira, né? A madeira, ela né, foi queimada, né? E o que sobrou da madeira? A cinza, né? Então, a cinza, ela não pode voltar a ser uma madeira. Então, ele é irreversível. A madeira queimou, ela não pode voltar a ser a madeira, tá? Então, a cinza, né, terminou, acabou, tá bom? Aqui nós temos o exemplo do ovo, o ovo cozido, né? Tem o ovo cru, o ovo cozinhou, né? Passou a matéria. Então, o ovo, ele pode voltar a ser cru? Ele pode ser de novo aquilo que era antes? Não pode. Então, ele é irreversível, tá bom? Vamos passar aqui. Olha só, aqui nós temos uma atividade de correções e revisões, tá? Essa atividade, ela tá na página, deixa eu ver. Ela está na página 77 do nosso FA, na nossa ficha de leitura, ficha de atividades, desculpa. A nossa ficha de atividades, né, ela está na página 77. Então, aqui ele mostra aí a explicação da situação, tá? Então, vocês vão fazer a correção direitinho, olhar se vocês acertaram, né? Então, esse caso aí, ele mostra que as fontes termais é muito quente, evapora, quando entra em contato com o ar e com a temperatura menor, né? E aí mostra também a névoa, falando da névoa, falando da evaporação, né? Que evapora, tá? E aqui nós estamos na outra gravura falando sobre umidade, né? Então, o caso aqui é o ar que é úmido, né?
Então, tá com bastante vapor de água, né? A temperatura cai e resfria, de modo que o vapor de água se condensa. Tá bom? Então, vejam aí se vocês acertaram, tá certo? Aqui também nós temos outra atividade, né? Com os estados da água, né? Estados físicos da água. Então, vamos lá. Na natureza, você vai colocar as respostas corretamente. Na natureza, a água é encontrada em diferentes estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. Né? Nos rios, a água geralmente está no estado líquido. Na atmosfera, existe água no estado gasoso. Que nós temos na página 78 do nosso FA, nós temos aí a gravura e as respostas nós temos aí, tá? No caso, porque o cume do Monte Fuji é branco, né? Devido à presença de neve que se forma em decorrência da menor temperatura e maior umidade na altitude elevada. Nós temos aí a letra B, porque a base do monte não é branca. Porque a base do monte não é branca. Devido à temperatura presente na base do monte, que não é baixa o suficiente para que a água passe para o estado sólido. Nós temos a letra C, que é assim: quais estados físicos da água podem ser observados na imagem? O sólido e o líquido. Bom? Opa, isso aqui apareceu, vamos lá. Vamos passar aqui, né, a nossa outra atividade. Pronto, olha só. Aqui na página 79 tem os exemplos aí, né, que é a roupa molhada no varal e temos água fervendo na panela. Então vocês olhem direitinho se vocês fizeram. Aqui nós temos água do mar nas salinas, tá? Aí vocês vão olhar direitinho, fazer as correções, certo? Bom, aqui nós temos como ocorreu a chuva de granizo. Então aqui ele está falando da chuva de granizo, né? O granizo se forma quando o vapor da água nas nuvens encontra a temperatura extremamente baixa, mudando para o estado sólido e depois caindo, precipitando, né? Precipitando na terra, né? Então, observe aí os granizos, né? Aí a letra B, para você citar exemplos, né, de que prejudica as chuvas, né, de granizo, né? O que é que pode acontecer? Pode furar o telhado, né, danificar plantações, amassar a lataria dos carros, né? Porque com um forte impacto, não é nem porque as pedras são muito grandes, mas é pelo impacto que vem, né, do alto, né, para baixo, né, a intensidade, tá bom? Bom, aqui nós temos a terceira questão da página 80 do nosso FA. Nós temos aí para você colocar verdadeiro e falso. E depois reescrever o que é falso para se tornar verdadeiro, tá bom? Então vocês vão corrigir direitinho aí, tá certo? Aqui também nós temos o exemplo do ovo, né? Ele fala do ovo, né? Com a temperatura do ovo. Então aí nós temos a aparência, né? Então o conteúdo do ovo passa a forma transparente, viçosa, né, para a forma rígida e opaca, né, quando o ovo é estalado, né, para poder assar. A consistência, como é que a consistência do ovo? Tende a ficar mais firme e resistente em comparação ao conteúdo original do ovo, certo? Bom, aqui nós vamos já falar sobre as alterações nos determinadas imagens aí, né, sobre o ferro, tá? Então, na letra A, nós temos aí com aquecimento a barra se dilata e aumenta de tamanho, tá bom? Já aqui na letra B, nós temos aí o contato com a umidade presente no ar, o ferro enferruja.
Bom, ainda na página 82, né? Aí tá falando, continuando falando sobre o ferro, tá bom? Então aqui nós temos o ferro que sofre dilatação, ao ser aquecido poderá voltar à forma inicial e se a temperatura baixar, né? Porque sim, pois a dilatação é uma mudança reversível. Letra D. No caso da ferrugem, isso também ocorre? Por quê? Não. Porque a ferrugem é uma mudança da matéria sendo irreversível, que eu falei para vocês, lembram? Logo no início? Pois sim. Aqui nós temos o que aconteceu com o ferro quando ele enferrujou, né? A ferrugem é uma reação química que ocorre quando o ferro está na presença do oxigênio e da umidade do ar, quer dizer, o vapor de ar. Aqui nós temos a cruzadinha, vocês vão procurar, né, as mudanças de estados físicos da água, né? Então nós temos aí condensação, solidificação, fusão e vaporização. Vocês vão procurar, vão, né, circular. Gente, aqui também nós temos para que você coloque I para ação irreversível e R para ação reversível, né? Então, no caso, aí nós temos o gelo derretido, ele é reversível, né? Ele pode ser derretido, a água pode, né, pode virar o líquido, mas ele, se você colocar na geladeira, ele vai virar o sólido, né? Ele vai ficar um cubo de gelo. Então, ele é reversível, tá bom? Ferro enferrujado, ele é irreversível, ele não pode ser mais como era o ferro antes. Ferro dilatado, reversível. Madeira queimada, irreversível. Iogurte, irreversível. Purê de batata, irreversível. Certo? Aqui nós temos a letra A, né, da terceira questão, no caso da página 84 do FA. Aí ele pergunta, né, quais são os principais fatores que contribuem para essa transformação acontecer. No caso aí do leite, né? No caso do leite, iogurte, tá bom? No caso da temperatura e a ação de bactérias, tá bom? E a B, ela fala também de bactérias, né? Então, as bactérias transformam o leite em iogurte, são as do gênero Lactobacillus e Streptococcus, mais especificamente, né? Nós temos aí. E agora, gente, nós ficamos por aqui com as nossas correções, tá? Com as nossas revisões. Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado a vocês a relembrar, né, do nosso conteúdo, dos nossos estudos, das nossas atividades, tá bom? E lembrando, estudem, façam as correções e tem revisão no caderno, tá bom? Vocês irão fazer, estudem, tá? Revejam os vídeos, né? Leiam, façam as atividades, coloquem em dia as atividades, tá bom? E aqui eu deixo a minha mensagem para vocês. Sejam bem-vindos ao melhor local para conhecer, aprender e ser feliz. Alunos, esta é a nossa casa, a nossa escola, né? Então, se cuidem e a casa de vocês também, porque vocês estão me assistindo aí, não é isso? Então, espero que vocês estejam bem, se cuidem, fiquem com Deus e até as nossas próximas revisões e as nossas aulas, tá bom? Beijo para vocês, bye bye, tchau, tchau.